Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na prática da unção com óleo, sabe? Tentar entender o significado disso na Bíblia e como as pessoas veem isso hoje. Isso aí. A nossa base aqui é um material do José Marcos, Óleo Bíblico, Uso e Distorções. Hum, A ideia é assim tentar desvendar qual era o propósito original lá nos testamentos, Antigo e Novo, e entender essas discussões de hoje, né? Essas distorções que o autor aponta. Ver o que a Bíblia ensina mesmo. Ok, vamos lá? vamos nessa, é um tema interessante. Então, a fonte começa lá atrás, no Antigo Testamento. E parece que aqui o óleo ali era algo bem especial, né? Sim, muito específico, não era algo trivial assim. Era um ato simbólico, né, que vinha de Deus, dentro daquela antiga aliança, o pacto com Israel antes de Cristo. Exato. Tinha o tal óleo da unção sagrada, lá em Êxodo 30, com receita específica e tudo, e era proibido usar para outra coisa, né? Isso mesmo. Era exclusivo para consagrar pessoas e coisas para Deus. Tipo reis, como Saul, Davi, que a gente lê lá em 1 Samuel. Aham. Reis, sacerdotes também, Arão, os filhos dele lá em Êxodo 29, e até os objetos do tabernáculo, né? Para separar tudo para o serviço sagrado. Ou seja, era bem restrito mesmo. Com certeza. E o ponto-chave que a fonte destaca é justamente essa exclusividade. Era como um sinal visível, sabe? Da escolha de Deus, da capacitação dele através do Espírito Santo para funções muito específicas naquele contexto. Uma coisa bem ligada àquela aliança antiga mesmo. Exatamente. Não era para todo mundo, nem para qualquer coisa. Tinha um propósito bem definido ali. Entendi. Mas aí, né, a história avança, chega o Novo Testamento e a fonte diz que o cenário muda. É isso. Muda bastante. Com a vinda de Cristo, a dinâmica da relação com Deus é outra, né? A nova aliança. E aí entra aquela passagem de Tiago 5, né, que fala dos presbíteros, os líderes da igreja, né? Isso, ungindo os enfermos com óleo, junto com a oração da fé. Como fica isso? Então, o autor, o José Marcos, argumenta que o foco ali não está no óleo em si, sabe? O poder mesmo vem da oração, da fé que acompanha essa oração e, claro, da ação de Deus respondendo. Faz sentido. O óleo seria mais um elemento simbólico nesse ato de cuidado pastoral. Exatamente. Ligado à intercessão pelos doentes naquela comunidade específica? E aí vem o que a fonte chama de a grande virada, né? Se no Antigo Testamento a unção era externa, para poucos, Isso. no Novo a ênfase maior seria numa unção espiritual. É isso. Perfeito. Uma unção interna, que acontece pela presença do Espírito Santo em todo cristão verdadeiro. Ah, tipo o que o Paulo fala em 2 Coríntios e João também, né? João. Exatamente, 2 Coríntios 1, 1 João 2. Falo dessa unção que vem do santo, que ensina, que capacita. Essa seria a unção principal da nova aliança. Então não é mais um óleo físico para todo mundo, mas o próprio Espírito Santo agindo na vida de quem crê. Isso. A nova aliança valoriza muito mais a realidade espiritual interna do que os rituais externos, que eram sombra disso no Antigo Testamento. A unção física com óleo ou fica para situações bem específicas, como Tiago 5, ou, na verdade, ela é cumprida nessa presença constante do Espírito em nós. É uma mudança de foco bem grande mesmo. Sem dúvida, o Espírito Santo agora habita no crente, consagrando e capacitando para a vida cristã como um todo. E é aí que a fonte entra na parte mais, digamos, polêmica, o que o autor chama de a idolatria do óleo na atualidade. É. Ele aponta algumas práticas que considera problemáticas hoje em dia. Que tipo de prática? Ele cita exemplos? Cita assim, por exemplo, usar óleo para ungir e meio que proteger casa, carro, objetos, como se o óleo tivesse um poder mágico. Hum, Ou então a comercialização de óleos, né? Com promessas de bênçãos, curas financeiras, coisas assim. E também uma dependência do óleo em rituais, como se sem ele a bênção não viesse ou a oração não funcionasse. entendi. É uma crítica forte chamar isso de idolatria. Por que ele usa esse termo? Onde está a linha, segundo a fonte? Bom, a questão levantada é justamente o desvio da fé, sabe? O perigo, segundo o autor, é quando a confiança sai de Deus, sai de Cristo, sai da ação do Espírito Santo
e vai para o objeto. Pro óleo. Ah, o óleo vira o foco, em vez de Deus. Exato, é tratar o óleo como se ele tivesse poder em si mesmo, tipo um amuleto, uma coisa mística. E aí se ignora todo o contexto bíblico, o propósito simbólico original que a gente conversou. E acaba virando uma superstição, talvez. É o risco apontado. A fonte defende que a fé na nova aliança é mais simples, né? Centrada em Cristo, na dependência direta do Espírito, não precisa de elementos materiais como fonte de poder. É um alerta contra transformar símbolos em ídolos. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, no Antigo Testamento, o óleo de unção era um símbolo importante, mas bem restrito, ligado à consagração para funções específicas sob a lei. Isso. No Novo Testamento, a ênfase principal muda para a unção espiritual, que é a presença e ação do Espírito Santo em todos os que creem em Cristo. Perfeito. Contexto bem específico de cuidado pastoral e ligado à oração pelos enfermos. Exatamente. E fica esse alerta da fonte para não deixar que o uso do óleo descambe para superstição ou para uma confiança no objeto em si, né? Correto. O foco tem que estar sempre em Deus. Bom, acho que cobrimos os pontos principais da fonte. Sim, deu para ter uma boa visão do argumento. E sabe, isso tudo deixa a gente pensando, né? Olhando para esse significado histórico, teológico, da unção, como é que a gente pode, hoje, avaliar as práticas religiosas que usam o óleo? Boa pergunta. Que critérios ajudam a gente a separar o joio do trigo, digamos assim? Distinguir o que é uma expressão de fé genuína, bíblica, e o que talvez já esteja escorregando para superstição, para manipulação, tirando o foco do que realmente importa: Cristo e a ação do Espírito Santo. É uma reflexão importante para se fazer. Fica aí para o pessoal pensar também.